Do Espírito Kahneman, por Camille Flammarion, na obra A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 2, no item 27. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação e Deus, o Deus cósmico. Deus está por toda parte na natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda parte no corpo. Todos os fenômenos da criação estão em relação constante com ele, Deus. Do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que fenômenos da mesma ordem não se reproduzam da mesma forma num e noutro caso. E a sequência da mensagem é: se um de nós pensarmos, Deus, o arquiteto cósmico, sabe. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito também sabe. Sabemos que tudo é cópia de exatamente tudo. E hoje nós vamos instigá-los a algumas reflexões, posto que já vimos nesta nova série, O Espírito do Espiritismo, que a natureza não disse a sua última palavra e que o Espiritismo, como uma doutrina viva, assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Então vamos ver o que nos aguarda na nossa terceira parte, mas em realidade a quarta aula da série O Espírito do Espiritismo. Mais uma vez relembramos, a cepa de uva é o corpo, representa o corpo, o cacho representa o espírito para nós outros, cada bago da uva uma de suas frações, uma de suas almas, o néctar que está dentro de cada uma é a consciência que rege o todo, rege cada bago, rege o cacho como um todo, e podemos dizer que tanto a casca da uva como o perisperma, que nós vemos, podemos chamar de perispírito, que vai ligar o cacho ao corpo. E sabemos que na lei biológica, quando a célula atinge um determinado degrau, ela pode se dividir por estar envelhecendo em parte ou simplesmente se duplicar. Se a mesma lei que é no micro é no macro, o espírito, dependendo da sua completude ou do seu tamanho consciencial, ele também pode fracionar-se sem se dividir. Aqui vemos o surgimento de um cacho no mesmo cacho, mais um segundo. Ou dois seres menores se unirem para formar um maior, conforme vemos com Allan Kardec quando fala da alma do mundo, que é um conjunto de espíritos formando um todo. E assim, como vários espíritos, pode unir-se, representados pelos cachos de uva, a algo maior, que pode ser um anjo, um arcanjo, querubim, serafim, até chegar no Cristo, que é o Senhor Supremo do planeta Terra, mas integram seres maiores, que são os guias da humanidade, e dentro deles seres menores, que somos nós, conforme já citamos com Allan Kardec na Revista Espírita de setembro de 1868. Vamos relembrar hoje parte da aula passada em torno da consciência, mas acrescentando um ponto no conto, como se fosse um adendo à aula passada. Então vimos na questão 621 da obra O Livro dos Espíritos que a lei de Deus está na consciência. E vimos também que
somos nós, em nossa evolução, que vamos gravando a lei em nossa consciência. Porque na visão de Emmanuel, o cérebro espiritual, que é a mente, é que edifica a superconsciência onde está gravado a lei. Ou seja, ele vivencia a mente com seus departamentos da inteligência, a imaginação, desejos, memória, pensamento, sentimento, vontade e tudo mais, vai evoluir no processo de ascensão. Os elementos do corpo, como nós já mensuramos, evoluem até se transformar nos elementos perispirituais, este nos elementos mentais, a mente na própria consciência, conforme a própria lei ou estudo acadêmico que fala em química e biologia que moléculas edificam nucleotídeos, que edificam DNA, RNA, que edifica o DNA e assim por diante. Então a lei de evolução é de baixo para cima. O que nós chamamos de reencarnação ou encarnação agora é de cima para baixo. A árvore começa numa semente, lei de evolução. Fazer outra árvore por intermédio de outra semente surgida da árvore que se fez é o que chamamos de encarnação ou reencarnação. Vimos na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, quando Allan Kardec questiona qual é a origem do sentimento que chamamos de consciência, que é uma lembrança intuitiva do progresso realizado nas precedentes existências e de resoluções tomadas pelo espírito que está se individualizando ou individualizado antes da encarnação, nas encarnações anteriores, resoluções que ele não tem sempre força para tomar como homem, porque a semente não sabe ser árvore. É essa semente que não tem força para fazer valer o seu poder, que está imanente, que é a síntese consciencial do espírito em germe. Então não vem pronto. Ela vai ter que se fazer árvore. A semente que não assimilou os conhecimentos da árvore-mãe não nasce. Se nascer, não vinga. Se vingar, fica bem pobrezita em relação à árvore-mãe, ou pode equiparar-se ou até superar no caso de semente e árvore. E assim, Carl Gustav Jung, por Divaldo Pereira Franco, porque ouvimos com ele, afirma que a consciência não é o conhecimento. Então você que tem, às vezes, a sede por devorar livros e às vezes sem compreendê-los e sem vivenciar os seus conteúdos, então não é o conhecimento, porque a informação está nos livros. Trouxe para dentro conhecimento. Conhecimento não é consciência. Conhecimento vivenciado se transforma em sabedoria, que é a consciência em si. Então, a consciência é o discernimento do conhecimento, que só acontece quando é vivenciado. E Joana de Ângelis, em Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 3, item 3, por Divaldo, o desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do progresso da evolução, inscrevendo no âmago a lei de Deus. Então, o corpo grava as leis biológicas, que são repassadas para o perispírito, que repassam para a mente para a superconsciência, que é o âmago do reino de Deus em nós. Então, essa lei está sendo escrita em nosso âmago como espíritos imortais, que vai desenvolvendo de dentro agora no processo encarnatório ou reencarnatório, que vai desenvolver essa semente de dentro para fora a esforço da própria vontade, que é a gerente da mente, que vai transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, como meta essencial da vida. Então agora é a semente tornando-se árvores. Miramês, em Filosofia Espírita, volume 5,
volume 11, capítulo 30, por João Nunes Maia, os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, dos mais entendidos, vieram do átomo primitivo, que é o espírito na sua origem, a mônada primeva, e se expressam na sua grandeza quando evoluem, como arcanjos divinos, do átomo ao arcanjo. Então, para que cheguem a esse ponto, passam por fieiras de milênios incontáveis, e esses bilhões ou trilhões de anos lhe deixam marca das leis que devem ser respeitadas. Primeiro ele entende a lei, grava a lei na vivência. Porque se grava em nosso subconsciente o que se vivencia, não é o que se conhece. Então eu entendo a lei e vou para a prática. Na prática consigo o discernimento, a consciência. E esse discernimento, essa consciência que é gravado no âmago do ser. Ainda Miramês, só que agora em Força Soberana, capítulo 4, por João Nunes ainda, precisamos meditar em Deus e podemos fazê-lo pelos fios dos pensamentos, que são expressões da consciência profunda ou da consciência cósmica ou uma criação da própria alma. Tendo o coração como imã divino para registrar as leis da vida, engendrando-as, ou melhor, entregando-as à consciência. E o coração, como falamos, é a soma do mental e do emocional superiores. Então é ali no conhecimento transcendente, no amor vivenciado, é que vai nascer a intuição, que é as lembranças das boas resoluções, que formam em si a consciência na qual está gravada a lei que foi vivenciada, não toda a lei. Voltando em Joana de Anjos, só que agora é o item 2 do mesmo capítulo e da mesma obra, o ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, porque agora tem discernimento do que faz, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Então ele não sobe pisando nos seres. Ele planifica-se auxiliando na planificação da humanidade. Esse é o ser consciente, o ser que despertou. E o adendo que colocamos é da obra de Hamed, ou Hamed. Uns falam Hamed e outros Hamed. O correto, pela leitura, é o espírito Hamed na obra Os Prazeres da Alma. Tem as dores da alma, depois os prazeres. Está lá no capítulo 5, eu coloquei item 1, porque tem 2 itens que falam a mesma coisa. 2, alegria, 2, sabedoria. E aqui o 5 é sabedoria. Então, no primeiro capítulo, com o título de Sabedoria, por Francisco do Espírito Santo Neto. E ele começa assim, à altura da sua dissertação. A pessoa sábia não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia e atua juntamente com ela, tornando-se um com a natureza. Então, todas as leis da natureza são leis divinas, frações da mesma lei cósmica, porque Deus é o autor de todas as coisas. E conforme o espírito Zéfiro, Deus é a própria lei, porque a lei é o hálito divino como lei cósmica. Então, todas as leis da natureza são leis divinas, porque são leis de Deus. E ele prossegue. Quando desprezamos nossa fonte de sabedoria interior, que é a nossa consciência profunda, como espíritos imortais, propriedade inata de todos nós, de todos os espíritos individualizados, inata porque foi conquistada. Latente é que está por fazer. Está ali o produto em latência esperando direção.
Quando não fazemos isso, nós rejeitamos parte importante de nossa realidade interna, porquanto as leis de Deus estão escritas na consciência, as leis que já vivenciamos até a altura da evolução do espírito. E está sendo construída também, em parte, na própria alma, mas ele não vê totalmente assim. Veja como ele se expressa. Então, a expressão consciência, e o maiúsculo fomos nós que colocamos, porque ele está colocando como sinônimo de espírito. Então, a consciência aí é maiúsculo. Então, a expressão consciência aqui utilizada pelos guias da humanidade tem a mesma significação de espírito. O ser que criou o corpo, que é o Senhor do corpo. Pois se as leis divinas estivessem simplesmente na área consciencial do ego, que é a alma encarnada, as sensações do corpo, as percepções, emoções e do perispírito e também motivações mentais e estímulos, não teríamos maiores dificuldades de compreendê-las e aplicá-las. Por que não compreendemos? Porque a consciência ou a superconsciência sabe, nós ainda não sabemos. Quando tomar ciência do nosso existir e desse livro oculto em nós e adquirirmos consciência na ação e criar o caminho para lê-lo, agora sim, tornar-nos-emos os seres despertos na consciência e senhores do seu próprio destino. Mais uma tela. Ao ignorarmos o potencial em nossa intimidade, no reino de Deus em nós, nosso campo de visão existencial fica obscuro e distorcido. E não conseguimos nos firmar perante a existência. Porque, ora, achamos que temos direito que não temos, porque não cumprimos os nossos deveres, e ora, ignoramos, morrendo de sede à beira do poço, a nossa própria realidade e vamos bater em outras portas, buscar em outros mestres aquilo que já possuímos na consciência como espíritos imortais. O sábio tem plena certeza de que é soberano e escravo do próprio destino, senhor supremo de seus atos, quando despertos na consciência, e prisioneiro de seus efeitos compulsórios quando dorme na consciência. Porque se ele tem consciência, se ele tem ciência do seu existir e consciência do real objetivo da sua existência, ele administra esses efeitos sem sofrimento, sem punição, sem culpa nem culpados. Então, quando ele desconhece que é o autor do seu próprio destino, ele fica prisioneiro dos efeitos perturbadores de sua própria realidade. Agora você toma água, respira fundo. Ou vocês, no plural. E vamos refletir, sem a obrigatoriedade de acreditar. Vá nas obras e confira, porque eu posso ter inventado tudo isso, como nós já ouvimos de vários confrades em casas espíritas Brasil afora. Então poderíamos ter colocado o que é Deus, porque tem traduções que está assim. Ou melhor, que é Deus, tirando o O. Mas a obra que nós estamos usando é a da Petit. E ela está, o que é Deus, que não vai invalidar. O que é, está ali bem jungidos na essência do ensino. Agora, quem é, aí já não daria certo. Porque aí estaria falando de um ser e não da totalidade. Então, a resposta à época foi
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Afirmam alguns que na primeira edição do Livro dos Espíritos, que tem apenas 276 questões, essa pergunta não fora respondida. Mas não vem ao caso agora. O que está ali, o que foi respondido para a época, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária não temos dúvida. Agora, inteligência, nós vamos ver com Miramês que é dom de espírito comum. A alma usa a inteligência. O espírito já não usa a inteligência, usa a consciência. Ele se expressa por meio da inteligência, que é o ser moral. Mas ele é o ser espiritual que se expressa pela consciência, pela intuição. E Kardec segue questionando o que devemos entender por infinito. O que não tem começo, nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito, ou podemos dizer assim. Então, está muito claro, não tem nem o que comentar por enquanto. Então, infinito, aquilo que não tem como mensurar. Nós somos criaturas finitas, porque tivemos um começo e estamos em plena transmutação, em relação a algo que desconhecemos, ao infinito aos nossos olhos. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Ele fez a pergunta anterior para poder fazer esta. Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Então, usa palavras que nem ele entende para definir outra coisa não compreendida. Também não tem muito o que comentar. Então, Deus, a palavra infinito para ele não cabe. E Kardec faz a sua notinha, que também foi orientada por Jesus, o Espírito de Verdade. Deus é infinito em suas perfeições, porque não tem como mensurá-las. Por isso, não tem como mensurar essa perfeição absoluta. Mas infinito é uma abstração. A gente usa por pobreza de linguagem, como vimos. Quer dizer que Deus é infinito. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Por isso, vocês vão ver que Miramês, por falta desse conhecimento, ele vai colocar uma palavra adequada para melhor definir o ser dos seres, a alma do universo na visão de Leon Denis. Como a nossa doutrina é viva, ela progride por evolução, novas informações vão se achegando e nós vamos percebendo novas facetas desse conhecimento, desse saber infindável. E nós fizemos questão, quase na hora de começar, a Aline viu que ela chegou, ainda foi arrumar algumas coisas, e foi aqui com o nosso amado Huberto Holden, quando ele fala de criar e criar. Então, para o autor, criar é a manifestação da essência, que é a essência cósmica, em forma de existência, que somos nós. E criar é a transição de uma existência para outra existência, do corpo biológico para o perispírito, por exemplo. Então, o poder infinito é criador do universo. E um fazendeiro é um criador de gado. Então, criar é dentro de si. Criar é fora de si. Então, quando falamos Deus é criador, porque a obra é nele. Porque tudo que existe
existe em Deus. Fora dele nada existe, ou tudo que existe é Deus, como vários autores. Alguém pode arrepiar, falar que é panteísmo? Fique à vontade. No mínimo, tudo que existe, existe em Deus. Então, a parte da sua essência que nós chamamos de psiquismo divino é que está transformando em existência, que é o Espírito como princípio inteligente do universo. E ele, no processo de criação dos Cristos, é que vai transitar-se de uma existência a outra, transformando-se de elementos menores em elementos maiores e assim sucessivamente. Então, a conhecida lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria e nada se aniquila. Tudo se transforma, porque a natureza é o próprio Deus. Deus é também natureza, segundo o grande filósofo Spinoza, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, se grafarmos nada se cria, esta lei está certa. Mas se escrevermos nada se cria, ela se resulta totalmente falsa. Porque quem cria, como ele falou, o fazendeiro. Deus cria. Os Cristos criam as macroestruturas, os universos, as nebulosas, as galáxias, as constelações, sistemas solares, os planetas e assim por diante. Esses engenheiros siderais. Isso feito, vamos com Miramês em Filosofia Espírita, volume 1, capítulo 21, por João Nunes Maia. Quando falarmos de Miramês, João Nunes, Joana, Divaldo, para não ter que ficar repetindo. Então, na dialética fraca dos homens, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma e feição. Dialética é uma palavra que se usa, várias mentes iluminadas ou brilhantes, livres pensadores, para entender uma realidade. Não é para anular o pensamento do outro, como nós estamos vendo a parte dialética e dialógica também. Então, nós queremos entender algo maior. Então, na dialética fraca dos homens, o esforço que os homens fazem para entender criação, criador, então criação é dar existência. Então, já foi profundo aqui, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma e feição. Daqui a pouco vocês vão ver aulas na obra No Domínio da Mediunidade falar que tudo que existe está dentro da mente do Criador. É o entendimento dele, espírito, aqui de outro espírito. Então, no nosso caso, criar é usar a nossa mente e dar forma a algo que está fora de nós, é as nossas mãos. Agora, como Deus não tem fora, tudo que existe está nele, então não tem como. Tudo que existe é imanente. Imanente é que não sai do. Então não tem como ele criar, mas sim criar, porque a obra vai acontecer nele. Inteligência e razão ainda são posses de espírito comum, como eu, você, todos nós. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais de nosso plano, no plano que Miramês está. Então não tem, e ele poderia já ter colocado aqui Criador, que só Humberto Roden o fez. Mas ele também é um espírito com as suas limitações. Pastorino já fala que em Deus tudo é imanente. Humberto Roden, como teólogo, assim como Pastorino, ele criador, a obra está acontecendo em Deus, e imanência quer dizer a mesma coisa, nada sai do. Então, não dá para definir com a nossa pobreza
de linguagem em nossa consciência ainda imatura. Muda-se o capítulo, porque nós estávamos no mesmo capítulo ainda, da Filosofia, volume 1, Filosofia Espírita. Quando falamos que Deus é amor, porque João Evangelista assim o disse, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos, porque para Joana de Ângeles, amor é a vibração de Deus, que perpassa tudo que existe. E aqui, então, amor é apenas um dos seus atributos. A vibração de Deus. Então, estamos diminuindo, dizendo, embora na época de João Evangelista já foi algo espantoso chegar a esta conclusão. Como a doutrina é viva, ela vai progredindo por evolução. Se assim é, prossigamos ainda na mesma obra. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais do que o amor, porque amor é apenas a sua vibração. Ele é, pois, o incomparável. Não tem como comparar Deus com nada, porque ele não parece com nenhuma das formas por ele criadas. Embora estejam dentro dele, ele é a soma. Ou melhor, Deus é semelhante ao que nós chamamos a soma, o todo é maior do que as partes. É como você olhar para um átomo, você vê elétron, próton e nêutron, mas tem a consciência do átomo. Então poderíamos dizer que a consciência do átomo é tudo que existe nele, como elétron, próton e nêutron, mais os fótons que compõem a consciência. Então, além de tudo que chamamos de criação ou criação, tem esta essência que a tudo coordena. Você pode chamar de Deus só essa essência, mas tudo o que existe está dentro dela ou nela mergulhada. Ainda na mesma obra, quem deseja analisar a capacidade de Deus, que observe a sua criação ou criação, a harmonia e a mecânica do universo. Então, quer entender a capacidade dele? Imagina aí uma célula do seu sangue, a hemácia, com 2 bilhões e 800 milhões de moléculas, com a quantidade de átomos semelhantes a essa cifra, e diga-me, uma célula que não tem núcleo, quem a criou e quem a conduz? Porque ela não tem núcleo, então ela não conduz por si, ela não se conduz, se deixa conduzir por quem? Sabemos que a consciência está espraiada por todo o corpo. E eu creio que é o espírito que a conduz, porque a alma, no meu caso, só sei que quase nada sei ou nada sei. Mudando agora o capítulo para o 20, a extensão do saber é infinita, por faltar termos também. E o Senhor, nosso Pai Celestial, representa a fonte inesgotável, centro de todas as cogitações da sabedoria universal. Então, ele é o centro de todas as cogitações. Infinita, no caso do saber, porque nunca terminaremos de aprender. Ou não tem término o aprendizado do espírito imortal. Então a extensão do saber é infinita, interminável. E o Senhor, nosso Pai Celestial, representa a fonte inesgotável, a consciência do universo, centro de todas as cogitações da sabedoria universal. E nós somos diminutas frações dessa sabedoria cósmica. Voltando ao capítulo 13, a magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. A bondade em mim, a bondade em ti, a bondade em tudo. Então ele é a fonte
de todas as luzes e inspira todas as bondades no universo. O seu amor alimenta todo o amor. O seu amor com A maiúsculo alimenta todo o amor com A minúsculo da criação ou da criação. E o seu trabalho é o exemplo que deveremos operar constantemente, porque ele trabalha até hoje, o Cristo em seu nome trabalha também e devemos ser seus imitadores. Então, ele é a fonte, como nós vamos ver já já com Eurípides Barçanufo. Então, agora, em Horizontes da Mente, capítulo 10. Na profundidade do conhecimento sobre Deus, sabemos que Ele não pensa, Ele não fala, Ele não escreve, Ele não raciocina, porque Ele é. Tudo o que falarmos sobre esta personalidade incomparável, o estaremos diminuindo. É querer colocar a água de um oceano dentro de um copo. Imaginar que ele é uma figura, um velhinho de barba branca ou algo parecido. Ele é o todo. Por mais que você imagine que o todo, o que é material, não seja ele, mas está dentro do. E nasceu no, porque não nasceu do. Está em Deus. Se está em Deus, nós vamos ver se o que é no macro é no micro. Nós vamos já fazer esta pegadinha com vocês, como nós começamos na leitura inicial. Se isso acontece no macro, também acontece no micro. Então, se Deus sabe o menor dos pensamentos que se expressam, o Espírito sabe o menor movimento de suas partículas. E agora, Deus é. Vamos refletir um pouquinho. Então, para Viviane Mosé, da série Ser ou Não Ser, à época, numa emissora conhecida, tudo que existe é Deus. Ela estava falando de Spinoza. Eu, você, todos nós somos manifestações de Deus, nele próprio. E prosseguindo, para Spinoza, Deus não criou o mundo, ele é o mundo. E um baita filósofo. Em outras palavras, tudo que existe no mundo é Deus. Ou, como diz, manifestações de Deus. Que também pode ser pensado como a natureza, como nós vimos lá atrás. Ou a substância infinita, que vai transformar-se, dar existência, melhor dizendo, como criador e transformar-se em outra coisa, como criações de outros seres. Isso feito, vamos para a grande síntese com Pietro Baldi no capítulo 6. Como do politeísmo passastes ao monoteísmo com Moisés, isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza a criação fora de si, saímos de Deus, perdemos o endereço e a Ele estamos retornando. Então, isso é o Deus antropomórfico, que é criador e a obra está fora do. Agora passais ao monismo, isto é, o que é o monismo? O conceito de um Deus que é a criação. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então, mais um outro autor dizendo a mesma coisa com outras palavras. E olha que Pietro Baldi não é qualquer um. Responsável pela quarta revelação. Trouxe um ponto a mais no conto da terceira revelação. Não é obrigado a acreditar. Para Jorge Rizzini, na obra Eurípides Barçanufo,
o apóstolo da caridade, no capítulo 8, assim ele coloca com Eurípides. Para Eurípides Barçanufo, Deus é a inteligência das inteligências. Lembra? A bondade das bondades. A causa das causas. A causa maior das causas menores. A lei das leis. Todas as leis menores são partes da lei maior. O princípio dos princípios. A razão das razões. E, por fim, a consciência, a unidade cósmica das consciências, que integra todas as demais. Então, uma síntese fantástica, a de Eurípides Barçanufo. E cada um, se discordar de todos esses autores, cria a sua tese e convença todos eles que a sua é melhor, e eu serei, como Allan Kardec assim o disse, o primeiro a mudar de lado se você tiver algo mais convincente, mais lúcido, mais lógico para entender Deus. Em O Grande Enigma, para Leon Denis, lá no capítulo 2, na concepção de Leon Denis, Deus é o ser dos seres, a alma do universo. Então, o que faltou ali para Eurípides, ele colocou aqui o ser dos seres e, ao mesmo tempo, a alma do universo. Se para Allan Kardec, na questão 144 da obra O Livro dos Espíritos, a alma do mundo é um conjunto de espíritos, sob a regência do espírito-chefe, depois na Revista Espírita de setembro de 1868, dizendo que nós estamos dentro de outros seres que trabalham para a evolução da Terra, e todos os encarnados e desencarnados, sob a regência do espírito-chefe, que é o Cristo, formam a alma do mundo. Aqui, Deus é o ser dos seres, a alma do cosmos, que o universo aqui já ficou pouco para a linguagem atual. Antes, o universo era para definir o todo. Para Allan Kardec, na realidade, o capítulo 6 é a psicografia também de Camille Flammarion, praticamente me parece que ele todo. E o item 11, lá está assim. Então, aqui é o próprio Kardec, me parece. Mas se não for, é Camille Flammarion, psicografia organizada por Kardec. O brasão do universo, do todo, do cosmos, não tem senão uma divisa, só uma. Qual é? Unidade e variedade. Então, Deus é a unidade e dentro da unidade há variedade. Está posto. Agora vamos para o seu amigo fiel, amigo de Kardec, Camille Flammarion, na obra Urânia, na parte 2ª, no capítulo 3º. Não há na natureza nem astronomia, nem física, nem química, nem mecânica. 2 pontos. O que há, então? Esses são métodos subjetivos de observação. Há apenas uma única unidade. Quem? Ou que? Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Tudo isso que falamos são frações de uma realidade. O infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno. Por isso nós vamos mostrar, semelhante ao que fizemos no começo, o espírito e o corpo, por exemplo. Ver quem é quem nesse universo. Então o espaço é infinito sem ser grande para Deus. A duração é eterna sem ser longa para Deus. Estrelas e átomos são um só elemento formando uma só realidade. Vamos para o astrônomo que psicografa outro astrônomo em dados momentos, que é um Camille, hoje que fora Galileu
ontem. E segue o autor. Ou melhor, volta-se em Leon Denis. O Grande Enigma, capítulo 2. O universo é uno, porque é uma única unidade, o todo, posto que triplo na aparência. Então, espírito, força e matéria não parecem ser mais do que os modos, os três estados de uma substância imutável em seu princípio. Imutável em seu princípio, o princípio inteligente do universo, por exemplo. Variável ao infinito em suas manifestações, porque é com ele, o princípio inteligente do universo, que vai se fazer todas as coisas. É com essa mônada, última divisão dos átomos, como nós vamos ver daqui a pouco, é que vai compor todas as formas, que vão transformar-se em todas as consciências. Então o universo é uno, é um só, o todo é um, que é Deus, posto que triplo na aparência, são as trindades. Espírito, força e matéria não parecem ser mais do que três modos da mesma essência que é imutável em seu princípio, mas variável nas suas manifestações dentro da unidade. Em Atos dos Apóstolos 17, 28, Paulo de Tarso assim afirmou: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. O que esses poetas disseram? Pois somos também sua geração, geração de Deus nele. Então, vivemos como seres constituídos, as nossas experiências, nos movemos daqui para acolá, vivemos as experiências, nos movemos e existimos como seres com a sua consciência e autonomia individualizada. Prosseguindo, agora em André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, por Aulus, que é o instrutor, psicografia de Chico Xavier. Então, da superestrutura dos astros. Então, imagina o macrocosmo. A infraestrutura subatômica. Os infracorpúsculos. Tudo está mergulhado na substância viva da mente do Criador, na sua vibração, o seu amor. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Imagina o oceano como Deus e esta imagem alegórica para você entender que tudo está mergulhado, porque em nós tudo começa no pensamento, ou na ação da vontade sobre a mente, transformando-se em pensamentos. E em Deus não seria diferente, já que nós somos unidades menores dentro da unidade maior. Então, o que é no macro, é no micro. Prosseguindo, Emmanuel, na obra Roteiro, capítulo 1, amadurecida a compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito, desse universo sem fim. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações ou estruturas macrocósmicas. Então, tudo está em exatamente tudo, e reconheçamos a nossa pequenez, que quase nada sabemos, nem de nós mesmos. Prosseguindo na mesma obra, observa que o planeta, grande e sublime pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. E agora o homem,
cercado por sóis, mesmo você imaginando que é o planeta, e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo o homem para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor, que às vezes ainda não sabemos. Tememos a morte, achamos que o destino é imposto e que a dor é obrigatória. Então, na nossa pequenez, ainda estamos interrogando para entender tudo isso. E finalizando com Emmanuel, a nossa peleja de hoje, suas perguntas silenciosas, minhas, do homem, de todos, atravessam o espaço imensurável em busca das eternas revelações. Revelações que o Espiritismo trouxe, Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda, Espiritismo a terceira, Pietro Baldi a quarta revelação e tantas outras que vão surgindo em nosso favor. E aí? Como nos saímos? E agora, cenas por vindouras. O que nós vamos ver no próximo? Com Joana de Ângeles, Alegria de Viver, capítulo 4, por Divaldo. Corpo e espírito constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. O corpo é efeito, o espírito é a causa. E agora, o que é no macro é no micro, o que é em Deus é no espírito. Então, por que a criação não pode ser parte do Criador? Do Criador. Se o corpo é o efeito, é parte do espírito e vai evoluir até se confundir com o perispírito no retorno, porque lançou-se as sementes, agora florescência e frutificação para que a vida se transforme em consciência. E retorna à essência de onde partiu, do âmago do ser. Vamos ver o mesmo Espírito noutra obra, Dias Gloriosos, capítulo 3. O ser humano, e eu colocaria, melhor, não colocaria coisa nenhuma, eu estava vendo errado. Então, o ser humano é todo um universo miniaturizado. Se é todo um universo miniaturizado, o que acontece no macro, acontece no micro. Cujos elementos, ali está errado, cujos elementos que o constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Então, não tem nada de inferior no corpo, nem no perispírito, nem na mente. A mente é uma emanação do espírito, o perispírito é uma materialização dela, no processo de cima para baixo, e o corpo físico é uma condensação do perispírito. Agora, de baixo para cima, o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, que transforma-se na própria mente, que se transforma na consciência. Mais um pedacinho da mesma obra. Em qualquer tentativa de examiná-lo, esse todo, sobre um aspecto físico ou espiritual, deixando-se à margem o outro, analisa-se o espírito ou a matéria, os resultados são incompletos, por ausência de fatores essenciais para uma perfeita identificação da sua realidade. Ele é um todo, o todo, consciência e espírito contendo as partes. E ainda mais uma tela. Por isso mesmo, não é possível dissociar-se a mente do corpo e vice-versa, o que equivale a dizer o espírito da matéria. Não tem como, porque o próprio espírito é matéria quintessenciada, questão 82 do Livro dos Espíritos. Vamos fazer esse percurso logo, logo. E fica aí, então,
a reflexão. Foi apenas com a nossa pequenez, reconhecendo a nossa pequenez, a ideia que temos de Deus, o ser dos seres, a alma do universo, e do Espírito, a soma de todas as nossas vivências. E nós, como almas, semente de possibilidades, aprendendo a gerir a nossa condição para ser um com essa consciência condutora e nos tornarmos criadores também. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.